Bom, estamos de volta aqui com o programa O Que Dá Certo, essa parceria do Sebrae com a TV Câmara de Barreiras. E durante esse intervalo eu já estava aqui, interagindo com a loja, entendendo os produtos que são vendidos, como é que ela confecciona. A gente vai entender tudo direitinho quando a gente continuar o nosso bate-papo com a nossa empreendedora, que é a Sirlene, que está super ansiosa para falar de tudo. Vocês vão se surpreenderem, viu? Podem ter certeza disso. Vamos lá, Sirlene, conta um pouquinho aí pra gente, essa relação agora empreendedora. Você me disse, que casou jovem e de repente precisou sair da zona rural. Você foi para onde? Eu fui para Brasília e lá eu comecei trabalhando de doméstica com muita dificuldade, deixei as minhas crianças com a minha mãe, que eu já tinha 3 filhos. Então, assim, eu com muita perseverança e naquilo, quando foi um determinado dia, eu vim, peguei meus filhos e carreguei, porque eu vi que estava crescendo, precisando do estudo, e eu levei. Só que quando eu cheguei lá, eu não queria mais trabalhar fora. Eu pensei de que forma que eu ia sobreviver e manter meus filhos, para não deixar eles só em casa, com criança. E aí foi aonde eu comecei, comprei uma maquinazinha simples, mandei fazer uns pequenos panfletos e comecei a incentivar em termos de eu trabalhar como empreendedora. Só que consegui conquistar, ainda fiquei uns anos, Nossa, eu tô observando aí como foi muito rápido tudo isso, Você saiu da zona rural, foi para Brasília com quantos anos? Eu estava com 24 anos. 24 anos, já separada, Já separada, foi lá buscar uma oportunidade, deixou os 3 filhos, com seus pais, para que você pudesse realmente tentar algum trabalho. E o primeiro trabalho que você conseguiu em Brasília foi como doméstica, Você ficou quantos anos como empregada doméstica? Uns 5 anos. 5 anos, tudo registrado, trabalhando numa casa de família, exatamente assim. E aí quando foi que veio o momento que lembrou daquela máquina de costura que sua mãe costurava, aos 8 anos de idade, você ali observando, como foi que veio esse momento nostalgia? Foi assim, porque eu já tinha um amor pela profissão, por causa da minha mãe, que nem a gente já tinha falado, Então assim, aí eu digo, não, peraí. Foi durante esses 5 anos, aí depois dos 5 anos eu vim e peguei as minhas crianças para levar, porque estava crescendo, precisava do colégio, estudo. Os 3 foram para Brasília? Eu levei para Brasília e aí quando cheguei lá, aí eu tinha que deixar. O mais velho na época tinha 9 anos e ele tinha que ficar, cuidar dos irmãos pequenos para mim trabalhar. Aí eu já não aceitei mais aquilo. Por quê? Porque eu saía, eu digo, não, eu tenho que caçar uma forma. Só que eu tinha um desejo muito grande e um amor muito grande, um desejo pela área da costura, já de fabricar. E olha só, a necessidade em relação aos filhos, trazer os filhos para que eles pudessem ter uma boa educação, até porque eles moravam na zona rural, e claro, empreender e ficar próximo deles. Eu acho que isso é uma lição muito interessante. Sua história é muito próxima de muitas mulheres que empreendem no nosso país, sabia? E aí sim, aí você viu a questão da máquina, olhou e aí começou a costurar dentro de casa mesmo, ou seja, você fez esse trabalho paralelo enquanto empregada doméstica ou não? Já tinha rescindido o contrato, pegou esse dinheiro para iniciar esse negócio em Brasília? Eu comecei as minhas horas vagas, eu já comecei. Eu comprei como empregada doméstica, já comprei uma maquinazinha e já fiquei começando observando o que pensando, refletindo de que forma que eu ia reagir. Então aí onde eu reagi eu determinei, não aceitei mais trabalhar fora e foi onde eu peguei essa máquina e comecei aos poucos. Perseverando e graças a Deus foi uma coisa que deu certo, que eu fiquei um tempo, durante uns anos. Vendendo lá mesmo em Brasília, desculpe, já confeccionando o produto lá.
Eu trabalhei na área assim, só reformando roupa e já na perseverança e comecei a fazer, né, também. E aí nisso, depois, com uns anos, né, eu obtive um problema de saúde, né, e eu tinha que passar por uma cirurgia. Então veio a dificuldade, porque até quando isso chegasse, fiquei sem poder trabalhar, né, e aí então eu tive que parar de trabalhar. Foi aonde eu digo, não, agora eu tenho que achar alguma forma para poder saber como que eu ia me dar com aquela situação. E aí foi onde veio algo que estava já indo, né, estruturando, né? E aí eu já não tinha mais como eu me manter, né? Olha só, é tão interessante a gente entender a sua história, porque nada desanimou a nossa empreendedora. Então a gente está falando aqui de uma criança de 8 anos de idade que trabalhava como produtora rural na roça, né, na região circunvizinha aqui de Barreiras, 50 quilômetros daqui de Barreiras, né? Casou cedo, como a maioria dessas jovens sem perspectivas em zona rural, é o que acontece. Teve 3 filhos, depois se separou, foi para Brasília tentar uma atividade e ela me comentou aqui, olha, chegou um momento que foi muito importante para eu educar meus filhos, só que aí o negócio fechou, associado ao problema dela de saúde. Percebam, com todo esse histórico, você deve estar fazendo a segunda análise. E essa mulher não desistiu, né? Com tanta coisa acontecendo, ela não desistiu. De jeito nenhum, né, Sirlene? Nem pensar, jamais eu desisti. Aí eu retornei a Barreiras, que meus filhos também já estavam grandes, né? Isso em que ano? Isso foi no ano já de 2003, né, que eu retornei a Barreiras. E aí cheguei aqui e eu digo, e agora? Começar como, né? Então assim... Começar de novo, não é nada... tudo de novo. Nada. Todo dia a gente está recomeçando. Com certeza. E aí, eu, com muita perseverança, eu recomecei. Recomecei do zero e aí foi aonde... E com muita dificuldade, né? Porque aí lá eu já tinha minha casa própria. Aqui eu não tinha, aqui eu tinha que encarar o aluguel. E com os filhos ainda de menor, onde o meu mais velho, ele começou, por ele ser de menor, ele não tinha como arrumar um trabalho na cidade. E sem nenhuma pensão do ex-marido? Não, sem nada. Eu criei, guerriei, dei estudo, todos meus filhos eduquei, passei aquilo que eu trouxe, a melhor herança, né, que foi formação, né, de pessoas, de uns jovens do bem, de caráter, trabalhar, guerrear pela vida, pela conquistar, né, o dia a dia deles. Nossa, que história linda. Aí começou a empreender aqui em Barreiras. Viu um ponto, colocou a máquina de costura lá, relembrou toda a história. Como foi que você fez os primeiros contatos para que as pessoas, né, soubessem do seu produto, que você estava ali comercializando? Olha, eu aluguei uma casa na Vila Rica, um lugarzinho bem simples e humilde, mas ali eu acreditei que ali era um pequeno início para uma grande caminhada de conquista, de perseverança. E aí eu coloquei uma fachadazinha e comecei, e ali não faltou. Não faltou porque sempre assim, a minha maior divulgação é um cliente, né, já indicando o outro. Por quê? Porque eu trabalho com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, porque isso para mim é algo muito valioso na minha vida, né? Ou seja, aí vai o boca a boca, né? Um cliente certeza. vai gostando, vai indicando outro. E nessa casa que você iniciou, era a casa que vocês moravam também, que nós chamamos, né, no empreendedorismo de o puxadinho para montar um negócio. Então dividia a casa com o negócio. Foi mais ou menos essa a realidade? Foi, eu coloquei na sala da casa mesmo. Olha só, isso é mais comum do que a gente imagina. Só para você ter ideia, muitas pessoas têm vergonha de iniciar um negócio porque dizem, mas eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer na minha sala, né? A maioria dos negócios hoje surgem justamente nos quintais, né? No Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, a gente costuma dizer que esses negócios surgem nas garagens, né? E eu brinco dizendo que aqui é no dia a dia, é no bairro, são nas salas, ou seja, a coisa vai acontecendo. E lá você montou um negócio? Lá eu montei um negócio. Ainda na informalidade? Ainda na informalidade. Aí, mas só quando eu saía na rua, aqui nos bairros, eu olhando e já naquela expectativa, né, de já vir para um lugar melhor, de arrumar um ponto e tal. E aí eu consegui, aluguei um ponto, né, e comecei. E
graças a Deus, com muita perseverança, muita dificuldade, mas jamais desisti, né, dos meus sonhos. Nossa, seus filhos devem ter muito orgulho de você, hein? Com essa história empreendedora, brilhante, e essa palavra persistência no caminho certo faz parte da sua trajetória. Aí você mudou do bairro, veio para aqui logo para o bairro São Pedro? Foi, eu arrumei um ponto num comercial, né? E aí, aqui no bairro São Pedro mesmo. Aí foi onde eu tive conhecimento do trabalho do Sebrae, né? E aí eu vi uma grande oportunidade. Se formalizou? Me formalizei direitinho, né? E aí, sempre participando das palestras, né? De motivação, isso foi maravilhoso, porque o importante não é só participar. O importante é nós alimentar nossos objetivos, né? Com certeza. Olha só, ela falando de palestra de motivação, que ela precisou participar de alguns eventos do Sebrae para criar estímulos, para se fortalecer enquanto empreendedora e ter sucesso. E ela aqui, com a própria história dela, motivando todo mundo, inclusive você que está aí em casa, né? Então percebam quantas histórias surpreendentes que nós temos na nossa cidade, nos bairros das nossas cidades, nas casas que a gente passa rápido e com certeza tem alguém ali querendo empreender também, tá? A gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque ela ainda vai nos contar como foi que ela conseguiu crescer, aumentar a clientela e quais são os seus diferenciais no mercado, né? Que faz com que muita gente saia de outros bairros, do centro da cidade, para vir comprar com ela essas mãos aqui, ó, de uma costureira retada, baiana, né? Produtora rural, que se transformou em uma empresária. É um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa O Que Dá Certo.